Olá, minhas amigas e meus amigos. Vamos à conversa ao nosso encontro, esta quinta-feira, dia 29 de outubro, Dia Nacional do Livro, que comemora a criação da Biblioteca Nacional. Era Biblioteca Real, 1810. Hoje tem uns 9 milhões de volumes. Eu estou longe disso, mas eu tenho aqui o que eu herdei, romances, contos que eu herdei da minha mãe, livros técnicos que eu herdei do meu avô e os livros que eu venho comprando desde os 20 anos. Não está tudo aqui, porque aqui no mato, né? Mas tem muito. Eu não sei, eu nunca contei. Não está tudo. Está a metade, está aqui, outra metade está na cidade, está no apartamento na cidade. Mas são meus companheiros desde sempre, né? O livro, eu não consigo me adaptar à novidade do livro eletrônico, do livro digital, porque a tela emite luz, né? O livro emite luz, sim, mas direto para o cérebro, não para os olhos, né? O livro de papel. E é o cheiro do papel, o manuseio do papel é diferente, né? E é um companheiro sempre, né? Eu viajo, sempre levo um livro, mesmo em férias, né? E tem, aqui em casa tem livro no banheiro, tem livro na sala, tem livro no salão, tem livro no depósito, tem livro na biblioteca, né? O livro está sempre à mão, né? Eu leio, sei lá, uns 5, 6 livros simultaneamente, e eu costumo dizer para as pessoas, olha, o companheiro livro torna o autor do livro um parceiro, porque o autor descreve alguma coisa e a nossa imaginação é que transforma essas palavras em realidade no nosso cérebro, né? Não é como a televisão que já entrega tudo pronto, você é passivo, você recebe tudo, cor, imagem, som. O livro não, você que forma a cor, a imagem, os sons, né, com base no que o autor está transmitindo. O autor, seu sócio, seu parceiro. O autor é o criador e você embarca na criação e cria também. Esse é o valor do livro. Eu entrei agora num projeto do Ministério da Educação, né, Conta para Mim, lendo para crianças. Eu gravei dizendo que eu imagino que estou lendo para o meu netinho Davi, né? Porque é para introduzir essa vontade de receber histórias, informações, ideias, né? O livro é fonte de ideias. Essa é a iluminação que o livro dá para a gente, né? Ideias dos outros, ideias de gente que já foi embora há 300 anos ou mais, né? Ideias de pessoas modernas, pessoas de outros séculos, dos gregos, dos fenícios, né? A gente fica lá nos livros de história, nos contam tudo isso, né? Inclusive a Bíblia, que conta a história do povo judeu, né? Então, viva o livro nesse dia do livro. E se você não estiver inscrito, não esqueça de juntar-se a nós e de dar o seu like ou o seu dislike ao final. Bom, o primeiro assunto, badalaram muito nas redes sociais, interpretando. Eu até acredito que não foi por falta de informação, foi desinformação provocada, né? Porque o presidente assinou um decreto permitindo que houvesse uma parceria com a iniciativa privada para concluir cerca de 4.000 unidades básicas de saúde que estavam inacabadas e o governo sem dinheiro para acabar, e o ano que vem vai estar pior porque tem que pagar a conta deste ano, e 168 UPAs, né, aquela unidade de pronto atendimento. Botar a iniciativa privada nisso, capitais privados, fazer concessões a empresas de saúde e elas assumem e recebem do SUS pelo tratamento, pelas consultas,
clínica, pelos procedimentos que forem feitos nessas unidades. Aí disseram que estava privatizando o SUS. Não é nada disso, né? Acho que foi uma tentativa de provocar desgaste ao governo com a desinformação. Aquela palavra desinformatia vem lá da União Soviética, né? E aí o presidente cancelou. Ainda ontem à noite conversava com o pessoal do Ministério da Economia e eles me diziam isso. Puxa, estava maior bafafá por causa dessa história, as pessoas imaginando que fosse privatizar o SUS. O presidente revogou o decreto dele, vai esperar que as pessoas se esclareçam sobre isso e, se quiserem, o governo renova o decreto. Ou as obras vão ficar paradas, vão ficar sem 4 mil unidades básicas de saúde, sem 168 unidades de pronto atendimento, né? Bom, outro assunto é o nhonho. Não sou eu que estou dizendo, é que escreveram lá na conta do ministro Ricardo Salles, né? Porque o presidente da Câmara disse que o ministro Ricardo Salles, não satisfeito em destruir o meio ambiente do Brasil, eu estou lendo aqui a página dele, o Twitter dele, não satisfeito em destruir o meio ambiente do Brasil, agora resolveu destruir o próprio governo. Foi quando ele publicou, depois apagou aquela história de banana de pijama, se referindo ao ministro General Ramos, né? E aí alguém, 4 dias depois, eu digo alguém porque o ministro Salles disse que não foi ele. Então tem que investigar para saber quem foi e apurar, porque essa é a forma de um homem público deixar as coisas bem claras. Não pode ficar a dúvida, será que foi ele, será que não foi ele? Ele disse que não foi ele, né? Aí escreveram nhonho. Eu até fui pesquisar porque eu não sabia o que... Tinha ouvido falar no apelido, né? Mas não sabia quem era esse personagem. É lá do Chávez, lá da série mexicana, né? O nhonho é um menino filho do seu Barriga, né? E agora ficou ruim para o presidente Rodrigo Maia, porque quem não sabia do apelido agora ficou sabendo com essa discussão toda, né? E outra coisa ruim tudo bem, ele é deputado, ele pode criticar qualquer ministro, né? Pode, claro, óbvio, inclusive é função dele fiscalizar governo, criticar governo, né? Apresentar falhas do governo. E seria inadmissível que um ministro fosse desrespeitoso em relação a um chefe de poder, como é o deputado Rodrigo Maia. Só que ele é do DEM e o DEM é da base do governo, é um partido aliado, fica meio estranho isso. E mais estranho ainda, foi uma acusação grave, né? Não satisfeito em destruir o meio ambiente do Brasil. Está dizendo que o ministro do meio ambiente faz isso. Isso é grave. Depois, em seguida, eu descobri isso por acaso, estava ao vivo na CNN, e disse assim, olha aqui, ele está falando mal também do presidente do Banco Central, o neto do Roberto Campos. A atitude do presidente do Banco Central de ter vazado para a imprensa uma conversa particular que tivemos ontem não está à altura de um presidente de banco de um país sério. Ou seja, ele é opositor, pelo jeito, né? Que Campos Neto, elogiado no exterior como guardião da moeda, né? como presidente do banco, e Campos Neto aí telefonou para ele, ao ver isso, telefonou imediatamente, eu recém tinha entrado no ar, telefonou dizendo, olha, não vazei para ninguém, não falei com a imprensa, né? E aí então, Rodrigo Maia pôs, recebi há pouco ligação do presidente do Banco Central afirmando que não divulgou à imprensa a nossa conversa. Diante da palavra do presidente, o vazamento certamente foi provocado por terceiros. Deixo aqui registrado a ligação e a confiança que tenho nele. Aí, de repente, já voltou a confiança, né? Então tá meio estranha essa troca de farpas aí, né? Eu comentei, falando sobre privatizações, eu comentei aquela empresa que é federal, que é da União, do chip do boi, né? Na verdade, ela faz chip para identificar passaporte, para ficar no para-brisa do carro, para identificar carro, identificar patrimônio, só que a empresa agora está em liquidação. Está em liquidação porque não deu certo. Foi criada no governo Lula, né, de 2008,
Foi 2008, quando virou, a União assumiu. Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, SA. Fica em Porto Alegre. A sigla é CEITEC. Por que eu estou falando nisso? É porque hoje uma ação da Polícia Federal cumpriu 28 mandados de busca e apreensão nessa empresa e no banco BMG. Foram bloqueados pela Justiça 100 milhões. Havia superfaturamento em contratos dessa empresa. E a Operação Descarte foi feita no Rio de Janeiro, Minas Gerais, em São Paulo, por sonegação, lavagem de dinheiro, corrupção e evasão de divisas. Bom, e vamos terminar com uma notícia boa, né, que é a constatação daquilo que a gente vê no dia a dia. No mês de setembro, o CAGED, que é o cadastro de emprego, né, de admissão e demissão, está mostrando um saldo de 313 mil empregos a mais. Né? Houve 1.379.509 admissões. E deduzindo as demissões, ainda sobram 313 vagas de emprego, né, que foram preenchidas. Em primeiro lugar de emprego está São Paulo, depois Minas Gerais, Santa Catarina. Em primeiro lugar, os serviços, admitiram muita gente. Depois o comércio e depois a construção civil, que, aliás, está numa atividade muito grande. E como a indústria que fornece a construção civil estava meio fechada, parece que foi surpreendida, rareou a oferta e a demanda aumentando, o preço subiu. E subindo o preço, agora está se falando que o Ministério da Economia pode liberar importações de material de construção. Isso é outro excelente sinal de retomada da atividade econômica. De Brasília, Alexandre Garcia.